Imagina a seguinte situação num videogame de sobrevivência onde os recursos estão chegando ao fim, a barra de energia está piscando em vermelho, o cenário é super hostil, e aí, subitamente, surge a opção de inserir um código de trapaça, o famoso cheat codes. Aquele atalho clássico que salva a vida no jogo. Exato. Tipo, ao digitar esse código, a barra de energia enche até o topo na mesma hora, fica infinita. De repente, o jogo inteiro parece fácil e qualquer obstáculo é superado. Mas tem um detalhe invisível nessa mecânica toda. Sempre tem um preço, né? Pois é. Ao usar esse código, aos poucos e silenciosamente, o arquivo principal do jogo começa a ser corrompido de forma irreversível. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A missão da nossa análise hoje é explorar um cenário em que esse código de trapaça existe na vida real, encapsulado em miligramas de pura química, o Venvance. O que é fascinante aqui é que a substância não cria habilidades. Ela não cria absolutamente nada. Uma substância estimulante, como a lisdexanfetamina, apenas faz um empréstimo agressivo da energia do futuro. E cobrando juros altíssimos no presente, Com né? certeza. Tudo isso para tentar resolver a exaustão de um mundo que simplesmente nunca para de cobrar. E o material que serve de base para o nosso mergulho de hoje materializa essa cobrança de juros de uma forma visceral, sabe? A gente teve acesso a um conjunto impressionante de anotações e relatos clínicos de um consultório médico. São registros bem pesados. Muito. São 4 histórias reais de pessoas que buscaram nessa medicação, que é um estimulante do sistema nervoso central, uma rota de fuga para as pressões da vida. E, olha, ler essas anotações é tipo observar um acidente em câmera lenta. O nível de detalhes sobre os desafios psicológicos e éticos desse uso abusivo é perturbador. O cérebro humano opera sob limites biológicos muito claros. Quando alguém decide contornar esses limites artificialmente, as consequências extrapolam a biologia e invadem a ética, invadem a própria identidade do indivíduo. E a primeira anotação clínica desse material ilustra isso perfeitamente. Trata-se de uma pessoa operando muito além de qualquer reserva saudável. A gente está falando do caso da diarista. Nossa, lendo as notas do médico, o nível de sobrecarga dessa primeira paciente é quase palpável no papel. Ela chega ao consultório pedindo licença para chorar. Falando super rápido, né? Sim. Visivelmente aterrorizada de perder a própria coragem de estar ali. O relato de vida dela é uma sucessão ininterrupta de sobrevivência. Ela foi criada pela avó, trabalhando de forma braçal desde a infância, sem nenhum suporte familiar. Uma estrutura inteira construída no limite. Exatamente. Uma realidade onde parar nunca foi uma opção. E a ruptura dessa estrutura não acontece por um grande desastre, mas por uma coisa banal. Uma simples fotografia. É o conceito clássico do gatilho atuando sobre um sistema que já está esgotado. Foi a foto do filho adolescente segurando um cigarro com outros garotos. O que para muita gente seria só um susto. Exato. Em um sistema nervoso regulado, isso geraria uma preocupação normal, talvez uma conversa difícil em casa. Mas no cérebro dela, que vinha sendo banhado por cortisol, que é o hormônio do estresse, por décadas a fio, a imagem foi equivalente a um curto-circuito. E o relato descreve um colapso brutal a partir daí. Ela começa a ter pensamentos intrusivos, violentos. O desespero chega num ponto em que ela pega uma faca na cozinha e verbaliza que cortaria os dedos do próprio filho. Caramba! Ela conta ao médico que olhava para as próprias mãos tremendo e não reconhecia a pessoa que habitava aquele corpo. E o que torna essa história um thriller psicológico é o dia seguinte. Quando ela vai trabalhar... Isso, ela vai limpar a casa da patroa, ainda em estado de choque, e encontra no armário um frasco esquecido de Venvance. Nas palavras dela, aquilo era a prova do crime. A tentação ali na frente dela. Pois é. Após uma pesquisa rápida na internet, onde promete foco e alívio da ansiedade, ela engole um comprimido no meio daquele desespero todo. E a descrição clínica do que acontece nos 40 minutos seguintes é uma aula de neurofarmacologia. O que exatamente muda no cérebro dela nesse momento? Bom, ela relata que virou uma máquina, né?
Para entender isso, a gente precisa olhar para a mecânica da substância. A lisdexanfetamina inunda as fendas sinápticas do cérebro com dopamina e noradrenalina. Tá, e o que cada uma faz? A noradrenalina atua como um silenciador do cansaço físico. Ou seja, o corpo para de enviar sinais de dor e fadiga, fica anestesiado. Uhum. Ao mesmo tempo, a dopamina injeta um senso de recompensa e um foco absoluto. Então, para um cérebro que vivia esmagado pela sobrecarga emocional e física, a química não é percebida como uma droga, ela é recebida como um milagre absoluto. Nossa, mas as anotações médicas pontuam de forma brilhante que o milagre dura pouco, né? O problema é a conta que chega 2 dias depois. A famosa queda. Isso. Ela descreve uma queda para um vazio profundo, uma sensação de que o corpo acabou, a cabeça piorou e a única vontade restante era dormir e não acordar nunca mais. Foi da sensação de controle absoluto para o colapso total. É o pêndulo indo para o outro extremo. E aí ela vai ao médico não apenas pelo sentimento de culpa de ter furtado o medicamento, mas pelo terror de ter finalmente encontrado a paz e não poder mantê-la. E é aqui que o médico toma uma atitude drástica. Ele recusa o pedido desesperado dela pela receita. Uma decisão clínica dificílima. Sim. Ele decide apenas tratar um humor, forçando ela a lidar com a realidade sem o estimulante. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Quando o histórico de alguém é construído sobre traumas profundos, trabalho excessivo desde a infância e uma total falta de cuidado, recusar o alívio imediato, a única coisa que ofereceu um dia de paz, não seria uma forma de crueldade médica disfarçada de protocolo clínico? Isso levanta uma questão importante. Aliviar não é tratar. Essa é a linha tênue e dolorosa que separa as duas coisas. A recusa do médico não é crueldade, é a essência da responsabilidade médica, na verdade. Como assim? Aquele vazio brutal que ela sentiu no segundo dia não era um simples retorno ao cansaço original dela, era o que a gente chama de supressão de neurotransmissores. A droga gastou toda a reserva de dopamina que o cérebro dela ainda tinha. Ah, então sugou tudo de uma vez. Exato. Aquele esgotamento profundo, com traços depressivos graves, é a verdadeira condição da paciente sendo mascarada pelo estimulante. Se a receita é entregue ali, prescreve-se o remédio para o efeito final, que é o cansaço, e ignora-se a causa. Criando um ciclo de dependência. Perfeito. Um ciclo onde a paciente jamais aceitaria a sua versão humana e imperfeita novamente. Sustentar a frustração de quem sofre para evitar que essa pessoa caia em um abismo químico muito pior é, muitas vezes, o ato médico mais difícil de todos. Entendi. E se, para diarista, a pílula foi uma tentativa desesperada de sobrevivência que durou um dia só? O que acontece quando alguém consegue manter esse uso contínuo para suportar a pressão? Aí o cenário muda de figura. O colapso ganha outra forma. É o que a gente vê no caso do Marcos. A diarista buscava o alívio de um limite crônico, mas as notas revelam que a química atua de forma ainda mais imprevisível quando o limite é agudo. Fruto de uma crise mais pontual. Isso, o que nos leva a esse cenário da teleconsulta do paciente Marcos, e a cena descrita é claustrofóbica. É uma consulta feita de dentro de um carro, a câmera do celular tremendo, o motor ligado e a confissão imediata dele: doutor, eu tô com medo de fazer besteira. O desespero nesse quadro não vem de um trauma de infância igual a da diarista, mas do peso implacável de um sucesso financeiro e profissional que começa a desmoronar, né? Uhum. O Marcos era um profissional de logística, o típico cara treinado para ser a referência inabalável para todo mundo. Mas quando a renda despenca e as dívidas começam a se acumular, o cansaço extremo se instala. E no mundo corporativo moderno, o cansaço é frequentemente medicado por indicações de corredores, não por médicos. Pois é. Um colega sugeriu o remédio para ajudar ele a render mais e dar conta do recado. E o relato mostra que o tal código de trapaça funcionou nos primeiros dias. Ele voltou a produzir. A ilusão de que resolveu o problema. Só que o grande problema é que a cabeça, segundo o próprio Marcos, não desligava mais. A aceleração contínua transbordou para a vida pessoal e encontrou um alvo bem específico, que foi o casamento dele. A paranoia começou a tomar conta. Total.
Ele desenvolveu uma paranoia obsessiva de que a esposa estava flertando com um vizinho. Uma simples mensagem apagada no celular dela se transformava na cabeça dele em uma prova incontestável de traição. E o comportamento no trabalho também se deteriorou muito rápido. De funcionário modelo para alguém totalmente instável. Exato. Ele passou a gritar com colegas até chegar no ápice de uma briga colossal com um cara chamado Renato, o que resultou na demissão por justa causa do Marcos. Bom, a gente precisa analisar a mecânica por trás dessa paranoia toda, porque isso não é apenas estresse, é uma resposta bioquímica direta. Como o remédio causa isso? A dopamina não é apenas o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da saliência. Saliência. Tipo de dar destaque às coisas. Exatamente. Ela diz ao cérebro o que é importante e o que merece atenção. Quando um estimulante como a lisdexanfetamina inunda o cérebro de dopamina artificialmente, o sistema de reconhecimento de padrões entra em hiperatividade. Tudo parece ser urgente, então. Tudo parece ter um significado oculto. Dúvidas matrimoniais ou ansiedades comuns, que seriam processadas naturalmente com o tempo, são imediatamente convertidas em convicções absolutas e paranoicas. O cérebro, superaquecido pela química, passa a ligar pontos que simplesmente não existem na realidade. Só que tem um detalhe nesse caso que muda tudo. A nuvem da realidade. Nas anotações, tem o depoimento de uma colega de trabalho chamada Fernanda, que traz uma revelação chocante. Esse é o ponto de virada da história dele. Ela relata ao médico que o Marcos realmente vinha ficando agressivo, mas o detalhe que amarra o caos é que a briga que causou a demissão não foi aleatória. Havia indícios fortíssimos de que o Marcos estava vivendo uma relação homoafetiva em segredo, fora do casamento, com o próprio Renato, colega com quem ele brigou. Isso demonstra o perigo real de introduzir anfetaminas em um sistema emocional que já está totalmente desregulado. Ele estava numa panela de pressão. E como? O indivíduo estava lidando com o colapso financeiro, a falência iminente do casamento e a tensão imensa de um relacionamento extraconjugal no próprio ambiente de trabalho. Meu Deus! A substância estimulante funcionou como gasolina jogada diretamente sobre esse incêndio psicológico. Ela acelerou pensamentos conflitantes e culpas internalizadas a uma velocidade que a mente humana simplesmente não suporta processar. O resultado não poderia ser outro além da explosão de agressividade e a perda de contato com a realidade. E a atitude do médico ali foi tirar o pé do acelerador à força, né? Ele ordenou a suspensão imediata da medicação e as notas destacam a preocupação com o famoso efeito rebote. Que é aquela fase em que o cérebro, privado subitamente do estímulo artificial, despenca em uma letargia severa e uma ansiedade profunda. E aí a conduta mudou inteiramente para conter a ansiedade, forçar a regulação do sono e impedir que qualquer decisão importante fosse tomada naquele estado de agitação induzida. O foco virou contenção de danos, basicamente. Sim. E até aqui a gente viu o remédio sendo usado para apagar incêndio, sabe? Cansaço extremo, dívidas, sobrecarga. Mas e quando o medicamento é procurado por alguém que não tem nenhum incêndio para apagar? Aí a gente entra no conceito da otimização humana. É o uso de intervenções clínicas, não para curar uma patologia, mas para tentar transcender a condição humana natural. Exato. E isso fica claríssimo no relato do paciente de 60 anos. O cenário muda completamente. É um homem bem-sucedido, com excelente saúde física, prestes a se aposentar do mundo corporativo para escalar montanhas, tipo Everest e o Mont Blanc. Uma vida de alto rendimento. Total. Ele vai ao consultório, não por dor, mas por uma dificuldadezinha de manter o foco no trabalho nessa reta final. E o curioso é que ele já chega com a solução na ponta da língua. O famoso autodiagnóstico com automedicação. Pois é, ele conta que pegou emprestado Venvanse em gotas do filho que tem diagnóstico de TDAH e ele diz para o médico que tomou 3 gotas por algumas semanas e sentiu um gás absurdo. Produziu, resolveu tudo, mas ele próprio pergunta para o médico. Isso é muito errado. E o detalhe clínico físico revela o custo disso rapidamente. Sim, a pressão arterial dele, que era normal, subiu para 14/9 durante o uso. Mas, e aqui que a coisa fica realmente interessante. Eu quero te fazer uma provocação. Manda.
Se o cérebro dele responde perfeitamente ao estímulo e ele consegue focar, produzir mais, por que não ousar? Não é a mesma coisa que um atleta profissional usar um tênis de alta tecnologia, sabe, com placas de carbono, para diminuir o esforço e correr mais rápido? Porque o executivo não pode usar uma molécula para acelerar a mente. É uma ótima provocação. A analogia do tênis de corrida é super comum para defender o uso recreativo de estimulantes cognitivos, mas ela falha num princípio biológico muito fundamental. Qual? Uma maratona tem uma linha de chegada clara. Depois dela, o atleta tira o tênis e descansa. A vida e as demandas corporativas não têm linha de chegada. Quando se adota essa otimização cerebral por vias químicas, o encantamento é o maior perigo ético e clínico. Encantamento. Sim. O indivíduo sente que decide mais rápido, que está mais incisivo. Mas decidir mais rápido não significa, sob nenhuma métrica, decidir melhor ou com mais sabedoria. Nossa, faz todo sentido. A medicação melhora o desempenho de qualquer pessoa. Qualquer ser humano na Terra com ou sem déficit de atenção vai ter mais foco com a anfetamina. Mas melhorar a performance não transforma o indivíduo num paciente doente que precisa de cura. A busca por esse gás acaba transformando a expectativa das pessoas sobre o que a medicina deve entregar, né? Transforma a idade e o cansaço normal em uma falha de sistema. E esse é o ponto central. O verdadeiro problema desse senhor de 60 anos não era falta de foco. Não era uma disfunção de neurotransmissores orgânica. Era o excesso de demanda. Era a dificuldade psicológica de aceitar um novo ritmo de vida aos 60 anos. A pressão arterial subindo para 14/9 não é um mero detalhe clínico. É o corpo biológico enviando uma fatura. O corpo cobrando a conta. Exato. O sistema cardiovascular está pagando com desgaste físico real pelo gás artificial que o cérebro está exigindo. A química cria a ilusão de que a pessoa não precisa envelhecer ou se adaptar ao tempo. Ela força o corpo a entregar a energia de um homem de 30 anos em um sistema de 60. E essa mentalidade de que existe uma pílula mágica para qualquer desconforto, de que o médico é só um facilitador para conseguir essa pílula. Isso nos leva à passagem mais sombria dessas anotações. É o momento em que a clínica deixa de ser um espaço de saúde e se torna um balcão de negócios. A negociação com a Alice. Exatamente. O relato descreve um ambiente super pesado nessa última consulta. A Alice chega acompanhada por uma mulher extremamente autoritária e não tem conversa sobre sintomas. O pedido é direto para a renovação da receita. A acompanhante argumenta que a paciente precisa daquilo para funcionar como pessoa. Sim, e o pano de fundo dessa exigência é devastador. A Alice possui um histórico de abusos terríveis na família, incluindo estupro cometido pelo próprio pai. Uma história de violência profunda que é usada quase como moeda de troca para justificar a necessidade da droga. A complexidade ética desse cenário é aterradora. O trauma massivo da paciente, que exigiria anos de cuidado psiquiátrico e psicológico super delicado, é colocado em cima da mesa do consultório não como algo a ser tratado. É colocado como uma barganha. Tipo, olha o que eu sofri, você tem que me dar isso. É a instrumentalização da dor. A argumentação subjacente é cruel. Dada a enormidade do sofrimento, o médico tem a obrigação moral de fornecer a droga que a faz esquecer e funcionar no dia a dia. Mas o médico percebe sinais claros de dependência química, né? Ele identifica rapidamente que a medicação não está tratando o trauma, está anestesiando o sintoma a um custo altíssimo. E aí ele sugere uma desintoxicação. O que gera um conflito absurdo. A recusa ao tratamento é imediata. A Alice alega que está sendo torturada, que não vai suportar abstinência. E quando o acompanhante percebe que o médico não vai ceder, que a receita não vai sair, a tática muda. Vai para chantagem financeira pura. O verniz de civilidade cai por terra ali mesmo. Total. A acompanhante dispara na cara do médico. A gente pagou R$500 nessa consulta. Eu vou sair daqui sem o que eu preciso. Analisando as engrenagens desse momento, a gente presencia a face mais tóxica da mercantilização da saúde. A figura do médico especialista evapora. Ele vira um prestador de serviço qualquer. Ele vira uma máquina de venda que falhou em entregar o produto que foi comprado.
O paciente deixa de ser alguém em busca de cura e assume a postura de um consumidor lesado, exigindo os direitos no balcão de uma farmácia. E a resposta do médico, registrada nas notas, é um movimento clínico magistral que quebra o jogo todo. Ele simplesmente oferece a devolução imediata e integral do dinheiro da consulta. Se conectarmos isso a um cenário maior, a profundidade desse ato é gigantesca. Devolver o dinheiro não é apenas uma manobra administrativa, é uma intervenção terapêutica profunda. Tira completamente o argumento da barganha, né? Exatamente. Ao tirar o dinheiro da mesa, o médico destrói a dinâmica de consumo. Ele comunica de forma irrefutável que não será o fornecedor de um vício sob o disfarce de tratamento médico. Porque se ele prescrevesse, ele estaria validando a dependência instalada. Estaria corrompendo totalmente a ética médica. Entregar a receita sobre ameaça financeira seria validar a crença de que a saúde mental é um produto que pode ser comprado. O verdadeiro ato de cuidado ali, a verdadeira ajuda, foi a capacidade do médico de suportar a agressão, sustentar o não e frustrar a paciente para proteger a própria vida dela. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que o pior efeito colateral do uso abusivo desse remédio talvez não seja biológico, não é a privação de sono, não é a paranoia, nem o pico de pressão. O pior efeito é essa crença de que o sofrimento inegociável da vida pode ser curado com uma transação financeira. Fazendo uma síntese do que vimos, os paralelos entre esses 4 cenários revelam um sintoma sistêmico. Vimos a diarista fugindo do limite esmagador de uma vida de privações. O Marcos no carro acelerando a própria mente para não lidar com a falência afetiva e financeira através da paranoia. O senhor buscando a otimização desnecessária para não lidar com o envelhecimento. E a Alice aprisionada numa dinâmica onde a agressividade da dependência tenta justificar a anestesia contínua do trauma. Em todos os relatos, todos estão buscando uma versão artificialmente acelerada de si mesmos. E é muito fácil para quem acompanha a gente entender por que essas histórias ressoam tanto. Elas ultrapassam os limites daquele consultório médico. A gente vive imerso em uma sociedade que exige performance constante, onde o cansaço é visto como uma fraqueza moral e o ritmo natural, humano e imperfeito parece ser insuficiente. Evita-se o cansaço, evita-se a dor, evita-se o limite biológico, mas perde-se o controle sobre a própria vida. Exatamente. E para encerrar o nosso mergulho, fica um pensamento super provocativo para todo mundo refletir. Se o nível de exigência do mundo moderno chegou a um ponto em que pessoas comuns, sendo que precisam de anfetaminas apenas para serem consideradas normais ou funcionais na rotina, será que a medicina está realmente tratando desequilíbrios químicos individuais? Ou estamos apenas medicando quimicamente a falência sistêmica da nossa sociedade? É uma baita reflexão. Fica aí o questionamento para continuarmos pensando. Muito obrigada a todos pela companhia, mantenham a mente curiosa e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!